Oi pessoal, tudo bem? Vamos então falar agora de mais uma aula, ainda nessa modalidade à distância, por conta aí da quarentena. A gente viu que prorrogou aí mais um pouquinho. Então, as aulas que forem possíveis a gente fazer nesse método, a gente vai manter. E aí, quando a gente se encontrar, a gente coloca toda a prática aí em dia, tá ok? Então, hoje a gente vai falar sobre o sistema respiratório. O sistema respiratório, particularmente, é um dos sistemas que eu mais gosto de estudar e de conversar. E a gente sabe que é o vital para a nossa vida. Então, primeiro de tudo, por que nós ventilamos? O ideal... Deixa eu só colocar o ponteiro aqui. O ideal é a gente falar que usar o termo ventilar, né? E esse termo ventilar, ele significa o quê? Que é o ar se movendo para dentro e para fora dos nossos pulmões, né? É o nosso ato de inspirar e expirar. A respiração em si, a troca de oxigênio e gás carbônico, é chamada de hematose. Então, aí mais um termo técnico para vocês aí gravarem. Hematose, então, é o processo de troca gasosa que ocorre lá nos capilares sanguíneos dos alvéolos pulmonares, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente onde é que eles se localizam. Então, o nosso sistema respiratório ele é basicamente dividido em duas partes, via condutora e via respiratória de fato. A via condutora, que é aí o ato de ventilar, digamos assim, é o espaço em que o ar entra e chega ali até os nossos alvéolos. Nessa via condutora, não tem o ato da hematose, ou seja, não é onde ocorre a troca gasosa. E aí a gente tem a nossa via respiratória de fato, que é ali formado por a nossa via inferior, que é composta pelos bronquíolos, os alvéolos, os ductos e os sacos alveolares. Então, aí só fazendo um esqueminha para vocês verem, né? A gente tem então o trato respiratório superior e o trato respiratório inferior. No superior, a gente tá aí a parte de narina, faringe, laringe, até a traqueia, ainda é considerado aí um trato respiratório superior, e aí porção dela, e brônquios, bronquíolos e pulmões, já é o trato respiratório inferior. Então, a gente tem, né, igual o nosso sistema respiratório, digestório, que a gente conversou anteriormente, quando a gente fala no automático, a gente não pensa que tem uma série de vias condutoras, uma série de pontos anatômicos que formam o nosso sistema por completo. Então, a gente tem aí narinas, cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos. As narinas, elas têm ali uma função inicial de captar esse ar. Então, ela é onde vai fazer uma filtração inicial e é onde se retém ali as maiores partículas, né? Onde geralmente ficam os cílios respiratórios também e a nossa parte aí visual, tá? Então, a gente tem vários tipos de narina, uma mais lindinha que a outra. E ela é quem é responsável aí por captar esse ar inicial. Ela não é vital, né? A gente consegue substituir as nossas narinas aí por outras vias quando necessário. A gente tem a cavidade nasal, que ela é dividida em duas partes, que é o septo nasal e a cartilagem hialina. E a função dela está ali basicamente pensando ali nos cães e gatos, principalmente, tem uma capacidade olfativa concentrada nessa região, também responsável pela umidificação e limpeza do ar. Então, aí é onde se filtra as partículas menores inspirada pelos nossos pacientes. Alguns cães, né, essa foto está aqui exatamente para mostrar isso, os cães braquicefálicos, eles acabam sendo prejudicados nessa porção condutora de ar, porque eles têm aí essa carinha achatada, ou seja, eles quase não têm essa parte aí de cavidade nasal. E é disso que se dá
os principais problemas respiratórios deles, que a gente vai falar lá na aula de patologia respiratória. A faringe, ela tem uma função dupla, vocês já viram essa foto aqui na nossa aula anterior. E ela, como eu disse, ela tem a função digestória e respiratória. Ela é dividida em 3 partes, nasofaringe, que ela é responsável exclusivamente pela passagem do ar, que é onde vai ficar aqui, essa região aqui, essa passagem aqui, né, o ideal, a nasofaringe. A gente tem a orofaringe, que ela é responsável pela passagem facultativa entre ar e alimento, que é bem esse, eu não consigo mudar a cor do marca-texto, mas aí fica bem aqui nessa região, né, que é onde vai dividir, lembra, o nosso esôfago, que está aqui na nossa via, na nossa porção dorsal do paciente. E a laringofaringe, que é o ponto de encontro ali entre os dois sistemas, respiratório e digestório, que eu vou mostrar aqui numa próxima imagem, tá bom? Então, aí falando um pouquinho da laringe, ela é dividida, ela tem aí basicamente 4 componentes que formam, que são a epiglote, a tireoide e a cricoide, tem uma de cada, uma cartilagem de cada, e a gente tem um par de aritenoides. Ela fica então naquela região que eu mostrei para vocês, né? É bem nessa região de inserção entre cabeça final, ali o fundo do crânio, da cabeça e início do pescoço, tem que é chamada de região laringofaringe. Ela tem a função, como eu mostrei ali para vocês, de fechar a entrada da traqueia para quando a gente se alimentar. Tem a função de respiração. Ela tem ali uma função também de fonação. Qualquer processo ali inflamatório, infeccioso, as nossas cordas vocais, elas são ligadas ali elas estão presentes exatamente nessa região. E ela tem auxílio ali na regulação da pressão intratorácica. A gente vendo aqui uma cartilagem de laringe de uma forma lateral, tá? Então a gente está vendo lateral essa imagem, então é como se estivesse nessa posição. Isso daqui é a imagem de uma laringe de um cavalo, de um equino, mas eles são muito semelhantes, altera aí um pouco a anatomia de algumas cartilagens. Eu vou mostrar para vocês a diferença de gato e de cão. Então é formada aqui pelas aritenoides, tem uma desse lado e uma do outro lado. A epiglote, que é única, que é essa linguetinha aqui, que é a responsável por fechar e abrir a traqueia. A tireoide, que vem nessa região abraçando esse trio. E a cricoide, que vem aqui logo, grudadinha aqui na tireoide, nessa porção aqui mais caudal. Então, quando a gente vê, ó, isso daqui é um gatinho, a nossa laringe é quem a gente enxerga quando a gente abre a boca, faz aquele A para ver, e é ali onde a gente intuba o nosso paciente. Isso daqui é a boquinha de um gato. Então, ó, uma aritenoide, 2 aritenoides. E essa aqui é a epiglote. Ou seja, quando a gente abre a boca do paciente, coloca o laringo ali, é isso que a gente tem que visualizar, né? E o nosso tubo endotraqueal, esse gatinho então ele foi entubado, ele passa exatamente entre as 2 aritenoides e dorsalmente a epiglote. Se essa epiglote estivesse fechada, o nosso tubo endotraqueal provavelmente entraria por aqui, ó. Ele escorregaria, né, não entraria na traqueia e ele entraria ali na porção de esôfago. Então ela aí é a responsável. Diferença da epiglote do cão e do gato, basicamente aqui. A do gato ela é pontudinha e a do cão ela é mais arredondada, tá? Epiglote é aqui embaixo. Se vocês... deixa eu tentar apagar aqui.
Não sei se vocês conseguem enxergar aqui. Nesse gatinho, a hora que abrir a boquinha, aqui é uma ponta. O do cão, você vai ver uma epiglote mais redondinha. Ela vai pegar mais assim, ó. Ela é mais redondinha. Do gatinho é uma pontinha, tá? E aí a gente vai para a traqueia, que é a última porção da nossa via respiratória superior e é a que faz ali a ligação da via superior com a inferior. Então ela tem ali ainda a função de condução de ar. O ar aí nessa região ele ainda não sofre a hematose, que é a troca gasosa. E ela é composta por anéis cartilaginosos, né? Todo mundo já viu aí o desenho de uma traqueia. Se a gente palpa aqui o nosso pescoço, é a nossa traqueia que a gente vai sentir, né? E vocês conseguem até sentir os anéis cartilaginosos. Esses anéis eles são formados a fim de que a nossa traqueia não fique molenga, né, e fique rígida. Ela tem ali uma certa flexibilidade já que está ali no pescoço, mas ela tem uma rigidez suficiente para que ela não se colabe. A gente tem algumas patologias que se dão por frouxidão, frouxidão dessas cartilagens dos anéis traqueais ou por uma fibrose deles, enfim, mas num animal saudável é essa função. Eles são maleáveis, mas eles têm ali uma rigidez para que o ar ele consiga passar ali de maneira adequada. Descendo aqui a traqueia, a gente tem exatamente esse ponto de bifurcação que vocês estão vendo, que faz um Y de ponta cabeça. Esse ponto de bifurcação é o que a gente chama de carina traqueal. Quando a gente coloca um laringoscópio na boca do paciente para a gente entubar, a gente enxerga até essa porção, ó. A gente vai enxergar até aqui só, tá? Aí daqui para trás é só com auxílio de um endoscópio. E aí se a gente desce toda a traqueia, a gente chega nesse ponto de visão que é chamado de carina traqueal, que é onde vai para as ramificações pulmonares. E exatamente nesse ponto, passando a carina traqueal, a gente chega nos brônquios, que é o que vai fazer a segunda parte de via condutora principal de ar, né? A traqueia está entre o superior e o inferior, e os brônquios eles estão entre as traqueias e a ligação ali com os pulmões. É lá dentro, é lá nesse momento onde se ramifica, se torna os brônquios, e mais para frente, se vocês olharem aqui, ó, ele já começa a ficar menorzinho, que é onde a gente chama de bronquíolos. Então, tá aqui a fotinho, né? Os bronquíolos aqui se formando. E aí, a partir daí, em que esses bronquíolos, eles vão se ramificar mais ainda, é uma ramificação de uma ramificação. E aí, nessas ramificações, é onde eles vão se tornar os que a gente chama ductos alveolares, que vão se inserir nos alvéolos pulmonares, formando ali as bolinhas de ar, né, digamos assim, e é ali onde vai de fato ocorrer a hematose, ou seja, é lá embaixo onde vão se encontrar a troca gasosa entre oxigênio e gás carbônico. Então, aqui os alvéolos estão na região mais inferior, que é exatamente no final das ramificações de brônquios. Eles são completamente vascularizados, ou seja, cheio de vasos, que são os chamados capilares. E esses capilares eles podem estar sozinhos ou agrupados, que quando eles se agrupam onde formam os sacos, e são eles que vão fazer ali a função de troca. Eles são, né, tá aqui só uma curiosidade, eles são os responsáveis pelo aspecto esponjoso do pulmão, que é exatamente onde é formado esses saquinhos. Aqui tá uma foto para vocês verem, né? Então, as ramificações formando os saquinhos alveolares, e ali
chegando a hora que a gente entrar na parte de sistema circulatório, que também é um sistema maravilhoso. A gente vai começar a ver mais sobre veias, artérias e capilares, apesar da Vivi já ter comentado um pouquinho disso na aula de anatomia inicial. E aí, ó, os capilares, estão vendo? Eles abraçam o saquinho, por quê? A gente respira, o ar passa em toda essa via condutora que eu falei até agora e chega nesse saco. Né? Esses saquinhos, ó, eles são ocos, ou deveriam ser, né, por dentro. O ideal é que eles sejam ocos para o ar chegar ali dentro. E aí, a hora que o ar chega ali, os capilares que estão ali grudadinho chupam, o que, né, falando aí de uma maneira um pouco mais fácil de se entender. Eles sugam o que veio de oxigênio de fora e eles entregam o ar carregado de CO2, né, que foi o ar que já foi consumido ali por todo o organismo. Então a gente inspira, o ar chega, passa por todas essas vias, chega lá nos alvéolos, os capilares sanguíneos detectam esse ar novo, que tem, via de regra tem que ser um ar bom, né, deduz que é um ar bom que você está respirando, e aí ele pega os nutrientes desse ar, né, que são aqui tá sendo representado por esses capilares vermelhos, e ele leva para o resto do organismo, né, leva ali para o coração bombear para o restante do corpo esse ar rico em oxigênio. E aí, depois passa por todo o organismo e volta por aqui, né, carregado de CO2. Esse é o nosso pulmão, né, vendo ali de uma via macroscópica. Ele é formado ali por vários lobos, né? A gente tem 3 lobos do lado direito e 2 lobos do lado esquerdo. E aí essa é a parte de sistema de anatomia, né, e a teoria de como é feito a nossa hematose, a nossa troca gasosa. É isso que vocês precisam saber. E aí, falando disso, eu não vou entrar na parte de patologias respiratórias nesse momento, mas já dentro dessa aula a gente já vai conversar um pouquinho sobre algumas identificações de respiração. Na aula de termos técnicos, a gente conversou um pouco sobre, eu passei um pouco para vocês, né, sobre as nomenclaturas de taquipneia, dispneia, bradipneia e eupneia. Então, quando o animal está respirando de maneira, acho que não dá para escrever aqui, deixa eu olhar. Quando o animal está respirando de maneira normal, espontânea, a gente chama de eupneia, né, dentro de uma frequência respiratória correta. Quando o animal está numa respiração acima do normal, a gente chama de taquipneia. E quando ele está abaixo do normal, a gente chama de bradipneia. E eu passei para vocês também o termo quando a gente fala de dispneia. Que aí a dispneia quer dizer um animal que está com uma dificuldade respiratória. E aí eu já dou a resposta da diferença entre a taquipneia e a dispneia. Um paciente taquipneico, ele não necessariamente vai estar dispneico. Por quê? Às vezes a gente aumenta a nossa frequência respiratória, e aí eu pergunto em quais situações? Por exemplo, uma situação em que a gente acaba de subir uma ladeira, ou a gente acaba de terminar um exercício. Nesse momento, a nossa respiração ela aumenta, né? No momento em que a gente leva um susto, por exemplo, a nossa respiração ela aumenta. E a partir do momento que a respiração aumenta, já é chamado de taquipneia. Mas nós não estamos com uma dificuldade de respirar. Nós não estamos com um problema na nossa hematose, ou seja, na nossa troca gasosa. Tudo está ok. Nosso organismo, só por alguma influência externa, aumentou a frequência respiratória, mas dado ali um tempo de repouso, a gente já vai normalizar essa frequência. A dispneia, ela é quando tem uma taquipneia associada a uma dificuldade respiratória.
E essa dificuldade respiratória se dá exatamente por uma falha na hematose, na troca gasosa. A dispneia, ela, em grande parte das vezes, ela vai estar num quadro de TAC, mas nós também, podemos apresentar uma dispneia com uma bradipneia, ou seja, geralmente quando a gente já está ali ou quando o paciente já está num nível de fadiga respiratória. A respiração ela tende a encurtar, a diminuir a sua frequência, e isso não como uma forma de que está normalizando, mas como uma forma de que a dispneia já está tão grave que o nosso paciente já está começando a entrar em fadiga respiratória, ou seja, cansaço de respirar. Então, é muito importante para a gente identificar quando chega o nosso paciente na emergência com alteração respiratória. Então, na emergência a gente já sabe que não necessariamente é uma taquipneia, mas sim é uma dispneia. A gente vai saber que essa dispneia está sendo causada por alguma falha na hematose. E aí o que é importante a gente já ter na cabeça, quais são os principais fatores que vão alterar a hematose. Então, a gente tem obstrução de vias aéreas. O que seria uma obstrução de vias aéreas? Por exemplo, pensando nos nossos pacientes, engolir já aconteceu, né? O paciente chegar na emergência porque está com uma bolinha de tênis no fundo da garganta. E aí isso está obstruindo a entrada de ar. Outro caso, que aí já não é um caso externo, um paciente que tem um tumor na região de orofaringe ou traqueia, enfim, algo ali que está impedindo a entrada desse ar. Ou, por exemplo, um paciente que tomou uma picada de uma abelha, que faz aquele edema de face, que às vezes incha parte de seios nasais, pode inchar fundo de garganta, que aí vai interferir na entrada do ar ali pela nasofaringe. Então, obstrução de vias aéreas altera a hematose. Não porque lá embaixo, onde é feita a hematose, está com problema, mas porque a via superior, que é a via de condutora, de condução, não está conseguindo receber esse ar lá embaixo. Doenças pulmonares infiltrativas, né? Então aí a gente já tem, às vezes, pacientes com DPOC, pacientes com o enfisema, pacientes com pneumonia. Então, esses casos também vão estar alterando pacientes que têm ali algo diretamente no pulmão, já na via inferior. Edema pulmonar é muito comum, infelizmente, na nossa rotina, que é quando, por alguma razão, a gente vai falar na aula de cardiocirculatório e de patologias desse sistema, mas é quando, por alguma razão, a gente tem um extravasamento de líquido para dentro dos nossos alvéolos pulmonares. E aí esse líquido dentro dos alvéolos, como eu falei para vocês, o saquinho lá, ele precisa estar vazio para o ar conseguir chegar. Se tem líquido lá dentro, não tem como ter ar, né? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Então, se tem líquido, não tem ar, e aí a gente tem ali uma falha de hematose. Doença pleural, o que seria doença pleural? Qualquer fator, não necessariamente do nosso pulmão, mas da nossa caixa torácica. Então, pode ser também, de repente, um tumor, ou pode ser, por exemplo, um acúmulo, por alguma razão, um acúmulo de líquido na nossa caixa torácica. O acúmulo de líquido na nossa caixa torácica é diferente do edema pulmonar. Edema pulmonar, a gente está falando lá intra-alveolar, lá nos saquinhos, onde eu mostrei para vocês que visualmente, se a gente abrir o nosso tórax, a gente não vai ver esses saquinhos. A gente só vai ver se a gente cortar o nosso pulmão no meio, enfim, analisar microscopicamente, etc. Então, edema pulmonar é líquido dentro dos alvéolos. Edema pleural, ou seja, uma doença pleural, é um líquido entre o pulmão, a gente imagina assim, ó. Aqui a gente tem a nossa caixa torácica, e aqui descendo, vamos supor, a gente tem aqui um lobo pulmonar. A gente está falando só de um lado, tá?
Aqui um outro lobo pulmonar, enfim. É difícil desenhar com isso. Aqui a gente tem a nossa caixa torácica. Aqui a gente tem o nosso diafragma dividindo aí o nosso tórax do nosso abdômen. Doença pleural é quando tem um acúmulo de líquido nessa região aqui, ó. Tá vendo? Entre o pulmão e a parede torácica. Isso aqui também interfere na troca de hematose, porque lembra que o nosso pulmão, para fazer a troca, o ar precisa entrar dentro do alvéolo. E nesse momento é a hora que a gente expande. Se quando a gente for expandir, alguma coisa estiver impedindo, consequentemente não vai chegar o ar necessário ali para fazer a troca. Anemias também interferem na hematose, porque na aula de cardio circulatório a gente vai conversar também, mas acho que todo mundo também já ouviu falar na aula da escola mesmo, quem é responsável por carregar, lá naquela foto que eu mostrei para vocês, os capilares, né, vermelhinhos e os azuis, mostrando a chegada do sangue vivo, a saída do sangue vivo em oxigênio e a chegada do sangue pobre em oxigênio. Quem é responsável por pegar esse oxigênio dentro do alvéolo e levar para o resto do corpo são as hemoglobinas. Um paciente anêmico, ele tem deficiência dessas células. E aí, consequentemente, não vai ter ali hemoglobina suficiente para carregar o oxigênio. E aí a gente também vai ter um fator interferindo diretamente na hematose. E uma outra causa também muito comum é o que a gente chama de alteração de fluxo sanguíneo, que é causado por espaço morto ou shunt pulmonar. O que seria isso? Falando isso é um assunto bastante específico da parte respiratória, mas para vocês saberem, isso aqui é o alvéolo e os capilares abraçando o saquinho alveolar, como eu mostrei para vocês. Nesse caso B aqui é um exemplo de um espaço morto. O que seria isso? Vocês estão vendo que aqui tem um coágulo? Né? Ele desenhou aqui um coágulo. Significa que esse alvéolo está recebendo um ar adequado. Esse capilar desse lado aqui está ok, está chegando normal e está saindo normal. Porém, desse lado aqui, ó, tem um processo impedindo com que esse fluxo sanguíneo vá até o alvéolo. Então, gerando um espaço ali, uma ligação de capilar que não vai fazer nada. Né? Não vai chegar sangue, não vai sair sangue, é o que a gente chama de espaço morto. Isso, consequentemente, esses capilares aqui estão... Opa, não foi. Eles estão impedidos, por conta desse coágulo, de fazer a realização da hematose, tá? Então, isso é um exemplo de espaço morto. E um exemplo de shunt seria isso aqui, ó. Vocês estão vendo que, por alguma razão, esse alvéolo está murchinho e os capilares, que aparentemente estão saudáveis, estão bons, eles não estão encostando no alvéolo. Para poder fazer a troca, né, para pegar o oxigênio e entregar o CO2, o capilar tem que estar bem juntinho, ele tem que estar abraçando o alvéolo. Se acontecer essa situação em que o capilar está distante desse alvéolo, a gente fala que esse pulmão está chuntado, né? Ele está com um shunt pulmonar. Tem N causas ali desse shunt pulmonar. Bem simples, por exemplo, uma desidratação severa, acontece isso. Né, que aí nesse caso os capilares estariam bem fininhos, fraquinhos, a ponto de se distanciarem ali desse alvéolo, tá? Então, são essas as causas que interferem na hematose. Então, quando o paciente chegar para nós na emergência com a dispneia, com a dificuldade de respirar, a gente precisa pensar em tudo isso aqui, qual que seria a possível causa, né, dessa dificuldade respiratória.
E aí os fatores que interferem, a gente falou da parte da hematose, aí os fatores que interferem na ventilação, quais são? Os principais, né? Basicamente são todos os de alteração mecânica. Então, por exemplo, uma fratura nas costelas, em que vai gerar uma dificuldade ali para a nossa ventilação por dor ou por resistência, né, ali do espaço. Fraqueza ou paralisia dos membros respiratórios por alguma razão X, por exemplo, um botulismo. Ou uma resposta compensatória à hipertermia, por exemplo, está aqui, que seria uma taquipneia exacerbada. A gente começa a fazer uma respiração muito rápida, muito curta, e isso também pode alterar aí a nossa ventilação. Tá? Esses são alguns exemplos. E aí, como é que a gente sabe, né? Tudo bem, a gente tem a teoria, mas aí o paciente chegou, às vezes tem alguns donos muito preocupados, né? E aí eles chegam lá na nossa emergência, tá com dificuldade de respirar. Já aconteceu, não poucas vezes, de que a gente avalia o paciente, tudo, e na verdade precisa só dar uma acalmada, dar uma água, enfim, ou não, ou por alguma síndrome de braquicefálico muito comum, né, um espirro reverso, enfim, não necessariamente é uma dispneia. Para a gente identificar os sinais clássicos, os sinais clínicos clássicos são a ortopneia, que é aquele pescoço estendido. Por que eles estendem o pescoço dessa forma? A fim de buscar o ar, né? Se a gente empinar o nosso nariz assim e o nosso queixo, a gente vai ver que o ar ele entra de uma maneira muito mais fácil na nossa via condutora. E essa posição é chamada de ortopneia. Os membros anteriores afastados, por quê? Porque assim eles liberam o peito, o tórax, e aí o ar fica mais fácil de entrar. Olhar de desespero, né? Tá me faltando ar, então isso gera angústia. Ansiedade, tem aqueles animais, e isso é um grande problema, porque às vezes o animal tá com uma dificuldade de respirar e a gente não tem como falar pro cão e pro gato, olha, se acalma, porque para você conseguir respirar você precisa se acalmar. Eles não têm essa consciência. Então, eles estão tentando respirar. Eles não, é igual quando uma pessoa, por exemplo, está se afogando. Né? Ela está desesperada ali, tentando subir para puxar o ar. E aí, quanto mais desesperada ela fica, mais ela consome o oxigênio que ela tem, o pouco oxigênio que ela tem, e menos ar entra ali dentro para esses pulmões fazerem a troca. E a coloração de mucosa. Coloração de mucosa no paciente que está dispneico, geralmente é uma coloração que a gente chama de cianose, tá? Então, mais um termo técnico aí para vocês. A cianose é aquela coloração de mucosa roxa ou azulada. Prévio à cianose, a gente tem a cor de tijolo ou uma mucosa congesta, que é aquela bem vermelha. Só que é um vermelho, não é um vermelho vivo, já é um vermelho amarronzado, tá? E aí, o que é importante nesse paciente dispneico? A gente fazer essa avaliação. A frequência respiratória, como é que ela tá? Se tá TAC ou BRAD, enfim. Ou existem algumas dispneias em que o paciente está com a frequência respiratória normal. Então, por isso que alteração da frequência respiratória não necessariamente vai estar ligado a uma dificuldade respiratória. Então, tem que avaliar ali o paciente como um todo. A duração da respiração, se ela está curta ou se ela está mais longa, essa é a diferença, né? Acho que deu para ver aí no vídeo. A profundidade, se ela está superficial ou profunda, isso geralmente a gente vê ali vendo no tórax do animal, animais gordinhos ou pelancudos ou muito peludos, a gente tem um pouco mais de dificuldade, mas às vezes colocando a mão ou o esteto, isso já nos ajuda muito. Em que momento está sendo essa dispneia? Se é no momento inspiratório ou expiratório? Eu vou mostrar aqui para vocês o exemplo clássico de uma dispneia inspiratória e expiratória. Mas veja que existem, claro, como a medicina não é exata, aquelas dispneias que a gente chama de mista. Ou existem aquelas que parecem que são inspiratórias, mas na verdade é ex, enfim.
Aqui eu vou mostrar duas situações clássicas de um paciente com as dispneias ins e ex, tá? E o ritmo, se ele é regular ou irregular. Se às vezes o paciente tá... E aí para um pouco, e aí fica eupneico, e aí fica brad, aí volta. Ou está regular. Não, ele está na dispneia num ritmo regular, num ritmo respiratório constante. E a sonoridade, se ele está emitindo algum som no momento dessa respiração. Isso é legal para a gente ver, para a gente tentar identificar a localização, né, que está causando essa dificuldade respiratória e até se é uma ins ou expiratória. Então aqui tem um vídeo para vocês. Esse vídeo, é importante vocês colocarem som, né, um pouco mais alto para escutarem. Essa cachorrinha aqui é a miúcha. Posição ortopneica, linguinha azulada, cianótica. Esse vídeo foi gravado nessa situação, mas tinha outras pessoas cuidando dela. Veja, ela já estava com ponto de oxigênio, já tinha feito medicação, tá? Só para vocês saberem que ela não estava ali sofrendo enquanto estávamos filmando. Reparem, façam todas aquelas perguntas que eu acabei de passar. Vocês pegam ela, né, essas perguntas aqui, e respondam vendo ela respirar. E uma outra forma que eu gosto muito, às vezes, né, tem colega que vira e fala: nossa, Fá, eu não estou sabendo se essa dispneia é ins ou expiratória. Aí eu falo muito, imita o animal respirando. Que aí quando a gente imita ele respirando, a gente consegue ter uma noção do que é que está acontecendo e aí consegue ter essa resposta. Então veja, essa dispneia, depois eu até gostaria que vocês me falassem o que cada um achou, é uma dispneia expiratória, tá? Por quê? Vamos lá, vou pôr de novo. Repara aqui, ela inspira, tá curta a inspiração dela, né? Porque ela tá ali com uma necessidade de troca rápida, porque ela tá cianótica. Mas vocês reparam que o esforço dela é na hora de expirar, tanto que ela emite som ao expirar. E ao inspirar não, a inspiração tá rápida e ela faz uma força para conseguir exalar aquele oxigênio que está acumulado. Ó, vamos ver esse vídeo de novo. Tá vendo? Essa inspiração, a princípio ok, tá curta e rápida, mas a expiração é longa e com esforço exacerbado, boca aberta, emitindo som. Esse geralmente é o quadro clássico de uma expiratória. E aí esse outro aqui, né, vocês já vão saber a resposta, mas eu quero que vocês percebam a diferença de um animal e de outro, e os dois estão com dispneia. Posição ortopneica, ele tá, membros afastados, nota até um quadrado aqui o membro dele. Ele não tá emitindo som e a boquinha dele tá fechada. Por quê? Porque ele não tá com dificuldade de soltar o ar. Tá com dificuldade de puxar o ar. Opa, olha lá, veja. Ele tá em pé, ele tá paradinho, ele não tá nem conseguindo sentar. O cão e o gato, eles não têm muito, pensando aí de uma forma... nós humanos que pensamos, às vezes a gente não consegue respirar pelo nariz, a gente cata e abre a boca em busca de mais ar. Eles têm um reflexo ali de fazer a inspiração da forma fisiologicamente correta. Então eles tentam puxar o máximo de ar possível e a boquinha fica fechada, a fim de tentar ali melhorar essa inspiração. Mas a posição é a mesma, ortopneica, olharzinho, aqui não dá pra ver que ele é peludinho e tá atrás da grade, mais olharzinho de espanto, membros afastados. Isso é uma dispneia inspiratória, tá? E aí, chegando esse paciente, o que é que a gente vai fazer?
né? Como é que a gente vai tratar esse paciente que chega nessa insuficiência respiratória, a gente fala, nessa dispneia. Chamar um veterinário, obviamente, mas antes do veterinário chegar até, a gente tem uma série de coisas que nós, né, vocês auxiliares veterinários, já conseguem fazer até o veterinário responsável chegar, caso ele não esteja ali na sala do pronto atendimento, tenha ido só você para triagem, ou caso você esteja dentro da internação e por alguma razão essa emergência ocorra e o veterinário responsável não esteja lá dentro, ou se você está com o médico veterinário responsável, junto dele nesse momento, o que é que você precisa saber para auxiliar na conduta terapêutica desse paciente. Então, são basicamente 4 regras, e a número 1 é essa aqui, é ter calma. Por quê? Porque a gente já tem um paciente ali na nossa frente que está ansioso, está desesperado, está buscando ar. Então eu sempre falo, alguém dentro da sala tem que respirar, né? E esse alguém geralmente tem que ser nós que estamos tratando o animal. Então, dentro de uma situação de urgência e emergência, qualquer uma, mas vista respiratória, que é a mais angustiante, né? Perto ali de uma convulsão também, enfim, mas é uma situação realmente agoniante, a gente precisa ter calma porque a gente precisa... Já tem um paciente ali, né? Já tem um ser dentro daquela sala que está ansioso. Se nós ficarmos ansiosos, a gente também não vai raciocinar e nem agir de maneira adequada. E eu gosto de deixar uma coisa muito frisada, que é agilidade é diferente de ser rápido, né? Você pode fazer as coisas com calma, né? Sendo ágil, você não precisa ser desesperado, afobado. Então, ser desesperado e ser ágil são coisas completamente diferentes, tá? Então, você precisa ter uma conduta incisiva, rápida e assertiva, mas de maneira calma. Não precisa gritar, não precisa correr, não precisa tropeçar, derrubar um polo no chão, enfim. Então, só avaliar ali a situação, respirar e saber ali avaliar todos esses pontos que eu falei para vocês, porque tudo isso acontece em questão de minuto, né? Mas de uma maneira organizada, tá? Então, depois disso, ó, tá aqui, né? Reserva respiratória reduzida, minimizar o estresse durante o exame físico e condutas terapêuticas. Se nós se o nosso paciente está ali na nossa frente, desesperado, se ele vê um monte de gente correndo de um lado para o outro, fazendo barulho, catando animal, virando a cabeça, tentando auscultar, fazendo uma manipulação exagerada naquele animal, a gente vai gerar um estresse maior ainda, e aquele paciente que já está com uma carga de demanda de oxigênio baixa, vai diminuir mais ainda, porque ele vai ficar mais ansioso com a nossa movimentação. Então, tudo isso a gente tem que prestar atenção. A regra número 2... ela é o quê? Ela é sedação. Por quê? Como eu falei, o nosso paciente, diferente de nós, ainda que alguns casos de urgência e emergência humana, a gente também precisa sedar antes de qualquer outra intervenção, se de repente a pessoa não presta atenção no que está falando. Né? Por isso que a gente dá um tapa na cara da pessoa para, viu? Volta para a realidade, se acalma, respira e vamos conduzir ali a situação. No nosso paciente a gente não consegue fazer isso, então a gente precisa reduzir o estresse dele, porque reduzindo o estresse a gente vai reduzir o consumo do oxigênio. E a gente tem que lembrar que a gente está com um paciente que está com uma demanda, ou seja, uma oferta de oxigênio baixa. Então a gente reduzir esse consumo, né, minimizando o estresse, é muito importante. E aí a terceira é a oxigenoterapia. De nada adianta o paciente chegar ansioso, com aquela dificuldade respiratória, roxo, buscando ar. Às vezes tem cachorro que está tentando, às vezes os menores principalmente, que estão com falta de ar, a gente vai tentar pegar, ele começa a escalar a gente, gato também, desesperado, porque ele não consegue respirar, ele não quer ninguém pegando nele, porque se alguém pegar nele, ele deve ter a impressão talvez de que não vai conseguir respirar também, né? Então,
a gente precisa acalmar esse paciente para aí sim a gente conseguir inserir o oxigênio e as demais condutas. Na oxigenoterapia, a gente tem essas opções aqui de oxigenação. A máscara facial, eu não acho ela muito eficaz, mas às vezes, num primeiro momento, ficar com ela até a gente conseguir uma via de acesso ou até a sedação fazer efeito, ela é boa, né? Que vai estar aumentando uma oferta de oxigênio ali. O catéter nasal é a principal fonte de oferta de oxigênio, vou mostrar aqui para vocês. O catéter nasal é igual a sondinha nasogástrica que eu mostrei para vocês, com uma diferença de que não vai ali até o estômago, né? Ela para ali no final da nossa nasofaringe, tá? O colar elisabetano é uma opção, porém eu particularmente não gosto de fazer o uso do colar, que é quando a gente faz o colar e tampa com um papel filme. Isso gera uma hipertermia, uma umidade exacerbada, uma retenção de gás carbônico, enfim. Eu acho que essa tem que ser a última das últimas opções. A incubadora neonatal é muito boa para quem tem. A incubadora neonatal ela é diferente daquelas incubadoras térmicas. Às vezes tem alguns locais que tem a incubadora térmica, coloca o animal lá dentro e coloca uma mangueira de oxigênio lá. Isso é uma oxigenoterapia igual um colar elisabetano, só que aquecendo o paciente como um todo. Não é o ideal. O ideal é a incubadora própria para oxigenação, que nela a gente vai conseguir fracionar o quanto de oxigênio a gente vai estar ofertando para esse animal. Em último caso, tem a sonda traqueal, que é quando a gente intuba o animal. Se ele está entrando em fadiga, se ele não está respondendo à sedação, ou, enfim, se ele já está com redução de nível de consciência, o indicado é a gente intubar ele direto. No catéter nasal, é válido essa regrinha aqui, para a gente saber o quanto que o paciente está recebendo de oxigênio. O que seria isso, essa conta estranha? É a litragem de oxigênio, né? Quando a gente for na prática, eu vou mostrar para vocês. Não sei se todo mundo já viu um cilindro de oxigênio, mas ele tem lá, a válvulinha é assim, né? De oxigênio. E aqui tem, parece um termômetrozinho. E aqui é ligado, talvez, no cilindro de oxigênio, vai. E aí essa aqui é a mangueirinha para onde vai ligar o oxigênio no paciente. Isso aqui tem um número, isso é o fluxo que a gente chama do oxigênio, tá? E esse fluxo é dado geralmente por litro, 1 litro, 2 litros, 3 litros, 4 litros, 5 litros, enfim. Então, L é de litro. Quantos litros, né, quando você abrir essa válvula aqui, a bolinha vai subir, quantos litros de oxigênio você está ofertando para esse animal? Então, você vai ver quantos litros, multiplicar por 4 e somar com 20. Isso vai ser igual a FiO2. FiO2 é fração inspirada de oxigênio. A nossa fração inspirada de oxigênio nesse momento de todo mundo é qual? 21%, né? 20,9% na verdade. Que todo mundo sabe, a gente respira aí a 21%. Quando a gente oferta oxigênio, o que a gente está fazendo? A gente está aumentando a fração inspirada desse animal, ou seja, a gente está dando mais oxigênio para ele. E é importante a gente saber o quanto mais a gente está dando de oxigênio, porque isso vai ser uma resposta ao nosso prognóstico, ou seja, o quanto esse animal realmente está mal. Nossa, a fração inspirada dele está em 30, está em 35, não está dando certo, vai ter que aumentar essa fração, talvez entubar. Então, a fração inspirada ela serve, né, de uma maneira mais básica para isso. Serve para outras coisas também, como classificação de gravidade de insuficiência respiratória, enfim. Mas ela é importante para a gente saber o quanto que está sendo ofertado e o quanto vai precisar ofertar mais caso o paciente não responda. Então tá aqui, as formas de oxigenação. Catéter nasal, esse é aquele paciente que eu filmei para vocês na dispneia inspiratória. Catéter nasal é a melhor forma. A gente vai pegar a sondinha, a gente vai medir daqui, do canto lateral
do olho do nosso paciente até a ponta da narina dele, né? Então, eu não tenho nenhum cabinho aqui para mostrar. Então, a gente vai pegar a sonda, vamos medir ela por fora aqui. Lembra quando a gente mediu do estômago, que ela pôs ali, passou a sonda e marcou com a canetinha? É a mesma coisa, a gente vai catar a pontinha da sonda por aqui, medir até aqui, faz a marquinha, é isso que a gente vai introduzir dentro do nariz do animal. E aí a gente vem e fixa com o esparadrapo e o super bonder e liga essa canulazinha lá naquela bombinha de oxigênio que eu mostrei para vocês. Naquele cilindro, né, que eu mostrei. Essa aqui é a forma de oxigenação via colar elisabetano. Olha como é ruim. É um capacete, né, adaptado. Isso daqui é papel filme e eles pegam e ligam uma mangueirinha aqui dentro. Fica um pouco instável o quanto de oxigênio real está sendo ofertado para esse animal, já que pode se perder oxigênio dentro desse ar, dentro desse capacete. Ele pode superaquecer, e a gente viu que a hipertermia é uma das causas que alteram a nossa ventilação. E ele pode reter gás carbônico. Por quê? Porque o animal está assoprando, né, está expirando dentro desse colar. E ao expirar dentro desse colar, ele está eliminando o gás carbônico. Se ele não tiver ali uma saída adequada de espaço, esse gás carbônico vai ficando lá dentro e quando ele inspira, ao invés de ele estar inspirando o 21% o 21% somado com essa oferta da sonda, ele está inspirando o gás carbônico junto com essa oferta. E essa aqui é a incubadorazinha neonatal que eu falei para vocês. Essa é ela é humana, né? Não existe veterinária, incubadora veterinária ainda que faça essa função. Aqui a gente determina a fração inspirada que a gente vai ligar dentro dessa incubadora. Eu coloco se eu quero 28%, 30%, 35%, enfim, essa é a ideal. A gente consegue controlar aqui umidade, temperatura e fração inspirada. E a regra número 4, depois que a gente oxigenou, a gente vai fazer o acesso venoso e a administração do fluido adequada para esse animal. Então, ver se esse animal precisa de mais fluido para melhorar um shunto pulmonar por uma desidratação, por exemplo. Ver se esse animal precisa de um diurético, porque ele está com edema pulmonar. Ver se ele precisa de um corticoide, porque ele está com aumento de edema, enfim, superior. Enfim, a gente faz administrações das drogas necessárias ali nesse momento e a gente também aproveita para coletar os exames e ter alguns outros parâmetros. Tudo isso, eu levei um tempo para falar sobre cada um, mas tudo isso meio que ocorre ao mesmo tempo, né? Então, foi o que eu falei. Agilidade é diferente de desespero. Então, você pode ser rápido, né, ser ágil, mas ser calmo, fazendo tudo isso aí em questão de minutos, segundos, enfim, tá bom? E falando da parte do sistema respiratório, basicamente é isso que vocês precisavam saber. Como é que é a parte de anatomia desse sistema, saber os principais pontos ali de hematose, ventilação e como é que elas ocorrem, o que quais são os fatores que interferem nelas. E a gente já introduziu aí um pouquinho falando sobre emergência respiratória, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão me mandando. E amanhã, ou hoje mesmo, quando eu enviar essa aula, eu já envio o anexo de atividades juntos para vocês irem estudando.